Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus de Andrade Soares. Eu, juntamente com o João Paulo Alves Souza, irei apresentar terapia gênica, farmacogenômica e células-tronco. Bom, esse é o sumário da apresentação. Será abordado terapia gênica, medicina genômica e farmacogenômica, células-troncos, depois será apresentado os apêndices e, por fim, as referências e agradecimento. Aqui segue a ordem dos tópicos que serão abordados em terapia gênica. A terapia gênica pode ser dividida entre aquelas que utilizam células somáticas e as que utilizam células germinativas, mas também há aquelas que utilizam células-troncos devido à sua capacidade de regeneração. A identificação de genes relacionados às doenças é muito importante para a terapia gênica. Isso vem evoluindo rapidamente após o sequenciamento do genoma humano. Vários estudos, atualmente, correlacionaram doenças, como calvície, Alzheimer, entre outras, com os genomas que o indivíduo afetado por essas doenças possui. Às vezes pode ser poucos ou vários genes associados ao aparecimento dessas doenças. É muito importante conhecer os genes envolvidos antes de tratar uma doença genética, pois permite você identificar uma doença sem erro. O mais complexo na realização de terapia gênica é desenvolver um método de aplicar os genes terapêuticos no órgão-alvo e saber como ele vai se expressar. O primeiro caso relatado de terapia gênica ocorreu em 1990, com uma paciente de 4 anos que manifestava deficiência severa no sistema imunológico. Estudos mostraram que cerca de 10% da população apresentará durante a sua vida alguma doença associada a genes defeituosos. Embora vários genes possam ser responsáveis pela manifestação de certa doença, a vida, o estilo de vida do indivíduo, tal como a sua alimentação e hábitos, também influenciam diretamente na expressão da doença. O maior esforço já realizado para buscar genes relacionados a doenças identificou 24 variações de DNA que expõem seus portadores a um risco maior de ter 7 doenças diferentes. Este trabalho reuniu mais de 200 cientistas e o trabalho envolveu a análise de DNA de mais de 17 mil pessoas durante 2 anos no Reino Unido. As doenças escolhidas para o estudo não são tipicamente hereditárias, e os genes estudados não estão diretamente relacionados à expressão das doenças. Para os cientistas, este é o começo do trabalho que, ao final, permitirá apontar com maior precisão qual a combinação entre a genética do indivíduo e o seu estilo de vida que determina um risco maior para desenvolver problemas como diabetes, artrite e até males psiquiátricos, como a bipolaridade. A ferramenta utilizada neste trabalho pelos cientistas foi um chip de DNA capaz de testar 500 mil pontos diferentes de genoma de uma pessoa. Esse chip não é uma tecnologia nova, porém nos últimos anos ele veio se tornando mais viável economicamente, o que permitiu o seu uso em grande escala. O barateamento dessa tecnologia de chips de DNA deve levar a um acúmulo de informações, o que será muito útil clinicamente. A fibrose cística é uma doença genética que frequentemente se manifesta nos primeiros anos de vida. O gene mutante causa o desenvolvimento de cistos e tecido fibroso no pâncreas e a produção de muco pulmonar grosso e viscoso. Em média, nos países ocidentais, cerca de uma criança a cada 2.500 manifesta a doença. Se a criança recebe os 2 alelos de gene recessivo defeituoso, denominado CF, ela desenvolve a doença. Uma possibilidade de cura da fibrose cística em estudo envolve terapia gênica por meio de um vírus geneticamente modificado, que porta um gene corretivo que é introduzido nas células pulmonares do paciente. Esse gene permite que a célula produza uma proteína que elimina a produção de muco pulmonar. A maioria dos genes defeituosos é recessivo, ou seja, na maior parte das pessoas, as doenças genéticas não se manifestam devido a elas serem portadoras de uma única cópia do gene defeituoso. A maior probabilidade dos filhos expressarem doenças genéticas quando os pais são aparentados. Porém, nem todo gene defeituoso produz efeito detrimental.
uma vez que além do fator genético, deve-se levar em conta o fator ambiental, no caso, o hábito do indivíduo. Em doenças causadas pela ausência de enzimas ou pela presença de enzimas inativas, há uma possibilidade de terapia gênica via introdução de um gene normal no órgão, onde a sua expressão é essencial. Isso pode permitir ao organismo que elimine a causa da doença, como é o caso da fibrose cística e da deficiência severa do sistema imunológico. Em alguns tipos de terapia gênica, utiliza apenas a molécula de DNA para transferir o gene corretivo até a célula-alvo, por meio de vários processos de baixa eficiência. A fim de aumentar essa eficiência, foram criados alguns vetores. Os principais vetores utilizados para a introdução dos genes corretivos são os retrovírus, devido à sua alta eficiência em inserir seus genes no genoma receptor. Os retrovírus utilizados em terapia gênica são melhorados geneticamente, de forma que eliminam os genes prejudiciais ao homem, os quais são substituídos por genes corretivos. Um dos desafios desses vetores é sobreviver ao mecanismo de defesa do organismo, de forma que eles possam transferir genes corretivos para o genoma das células do paciente. Geralmente, o sistema imunológico do corpo humano produz imunoglobinas, que imobiliza vírus e outros micro-organismos invasores. Os vírus que conseguem escapar do sistema imunológico ainda devem penetrar na membrana celular, que é um outro obstáculo para a infecção viral. Caso ele consiga fazer essa penetração, ele vai integrar seu genoma no núcleo da célula receptora, ou seja, o genoma corretivo. No ritmo em que a terapia gênica progride, alguns cientistas acreditam que em breve será possível introduzir facilmente genes corretivos em pacientes por meio de injeções intramuscular ou em órgãos específicos, especialmente nos casos que as doenças estão relacionadas ao sistema circulatório, como por exemplo anemia, hemofilia e diabetes. O primeiro relato de morte associada à terapia gênica ocorreu em 18 de setembro de 1999, na renomada Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, com o paciente Jesse, que participava de um teste clínico, isto é, um experimento biomédico envolvendo pacientes submetidos a uma terapia com o objetivo de avaliar sua segurança e eficiência no tratamento de uma doença. Jesse, na época do tratamento, tinha 18 anos e sofria de uma deficiência de ornitina transcarbamilase, uma enzima importante no metabolismo da amônia. A terapia em que Jesse foi submetido utilizou o vírus da gripe como vetor do gene corretivo, o que gerou uma reação do seu sistema imunológico, que resultou em complicações hepáticas e culminou em parada respiratória e, consequentemente, a morte dele, 4 dias após a terapia. Desde a morte de Jesse, os pesquisadores da Universidade da Pensilvânia têm reavaliado todos os procedimentos envolvidos na engenharia do vetor e na administração da terapia, sem encontrar quaisquer falhas que justificasse tal reação do organismo de Jesse. Desde então, o público, a comunidade científica e o FDA têm se mostrado mais céticos, questionando o nível atual dos conhecimentos sobre estes procedimentos e a biossegurança para a continuidade dos estudos da terapia gênica em humanos. Isso resultou em uma paralisação temporária dos testes clínicos feitos em humanos nos Estados Unidos. Outra dificuldade para a implementação da terapia gênica tem sido a instabilidade de alguns processos de cura, que não são tão eficazes e muitas vezes são temporários. Isso foi verificado em vários testes em pacientes com fibrose cística e deficiência severa do sistema imunológico. Provavelmente porque as células somáticas utilizadas diminuíram em quantidade, já que elas eram diferenciadas e possuíam capacidade multiplicadora limitada. Um processo que pode contornar esse processo futuramente seria o uso de células-tronco. Uma variável da terapia gênica com células somáticas é a introdução de genes, que em vez de reparar uma característica de gene defeituoso do organismo, visa trazer imunidade ao indivíduo a determinada doença infecciosa
ou talvez futuramente também poderá levar à imunidade de alguns tipos de câncer ou doenças autoimunes. Os genes podem ser introduzidos por meio de ingestão intramuscular, inalação e administração oral ou intradérmica, por bombeamento de micropartículas cobertas com o gene. Quando incorporado ao genoma da célula, esse gene pode expressar a proteína que estimula as células do sistema imune a responderem contra uma doença específica, impedindo seu estabelecimento no organismo. O maior desafio desse procedimento, bem como os demais processos relacionados com a terapia gênica somática, tem sido o efeito transitório da expressão gênica. No entanto, para algumas vacinas de DNA, o efeito temporário já é o suficiente para conferir imunidade, mas outras necessitam de um tempo maior de expressão do transgênio. Na terapia com células reprodutivas, é feita a introdução de gene corretivo em células reprodutivas, ou ainda no zigoto, com o objetivo de ocasionar uma mudança genética benéfica, que estará presente em todas as células do indivíduo adulto, incluindo nas suas células reprodutivas, ou seja, se tornará herdada pelos seus descendentes. As principais argumentações a favor dessa terapia é porque ela oferece a possibilidade de cura a várias doenças e não consiste simplesmente de medidas paliativas ou de tratamento sintomático. Esta pode ser a única maneira de tratar algumas doenças de fundo genético. Além disso, ela pode levar a efeito benéfico que se estende por várias gerações. Por conta dela eliminar a doença do genoma do indivíduo, ela acaba também gerando descendentes saudáveis. Alguns argumentos contrários à terapia é que o experimento com células reprodutivas envolve muitos aspectos científicos ainda não entendidos. Os resultados de longo prazo não podem ser estimados. E esse tipo de terapia gênica abre a oportunidade para modificações e características humanas com profundas implicações, tanto sociais quanto éticas. Esse é um procedimento muito oneroso e dificilmente beneficiará cidadão comum. A extensão da cura aos descendentes somente seria possível se o gene defeituoso fosse substituído diretamente pelo gene corretivo, mas normalmente isso não ocorre, pois o transgene é introduzido em outra parte do genoma, tal como nas metodologias atualmente empregadas. A terapia com células-tronco se mostra muito promissora por conta dessas células serem pluripotentes, que significa que podem se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. A terapia com célula-tronco, que no momento não envolve terapia gênica, poderá futuramente ser associada a esta, para a regeneração de tecidos e órgãos sadios, após a introdução de genes pelas mesmas técnicas já utilizadas para células somáticas e reprodutivas. Embora aparentemente comuns, as células-tronco podem se diferenciar em quaisquer um dos 220 tipos de células ou tecidos ou órgãos do corpo humano. Essas células se proliferam indefinitivamente, ou seja, são imortais, in vitro. Já as células do corpo humano têm, em sua maioria, uma programação biológica na qual se dividem um determinado número de vezes e então morrem. Para os portadores de doenças incuráveis como o mal de Parkinson ou o Alzheimer, e para paraplégicos decorrentes de traumas na coluna vertebral, a terapia com células-tronco oferece uma nova esperança. A injeção dessas células no fígado de pacientes com cirrose hepática ou com hepatite pode produzir novas células do tecido que compõem esse órgão e rejuvenescê-lo. A terapia com células-tronco também possui grande potencial para curar artrite reumatoide pela substituição de cartilagem nas articulações, e também doenças cardíacas, entre outras. A associação das células-tronco à terapia gênica pode permitir a reconstrução de tecidos sadios pela substituição dos genes defeituosos por outros normais. Em alguns casos de terapia gênica, utilizando células somáticas da medula, observou-se uma cura passageira. Caso fosse usado células-tronco da medula modificadas geneticamente, seria esperado que a cura fosse permanente, tendo em vista que, como a célula é do próprio paciente, não haveria rejeição, e além disso, a capacidade de replicação
dela é ilimitada. Uma das maiores dificuldades na obtenção de células-tronco a partir de embrião é a questão ética. Afinal, o embrião de 4 dias após sua fertilização já é considerado uma vida humana? Os que desejam enfatizar seu uso para a obtenção de células-tronco com fins terapêuticos alegam que a vida humana não inicia até cerca do 14º dia após a fertilização. Já alguns grupos anti-aborto argumentam que a vida humana se inicia na sua concepção. Em busca de identificar fontes alternativas de células-troncos, um grupo de pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, descobriu que as células que levam à produção de espermatozoides nos testículos também têm uma função de formar outros tecidos, conforme demonstrados em alguns testes com camundongos. Mesmo depois de várias frustrações iniciais com a terapia gênica, alguns casos de sucesso vêm contribuindo para a esperança nesse tipo de terapia, como por exemplo o que foi reportado pelo Dr. Alan Fisher, médico em Paris, que reportou a completa cura de 2 crianças que sofriam de uma rara imunodeficiência. Embora esses pacientes ainda devam ser acompanhados por um período mais longo, desde o tratamento eles estão produzindo a proteína anteriormente ausente em seus organismos. Outro exemplo seria com pacientes testados no Hospital das Crianças da Filadélfia e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles testaram pacientes portadores de hemofilia B. Os pacientes foram tratados com terapia gênica e apresentaram uma redução no período de coagulação de sangue. Outro quadro que trouxe esperança para esse tipo de terapia foi o teste feito com pacientes que eram portadores da síndrome severa combinada da imunodeficiência, que era causada pela ausência da enzima adenosina desaminase, mais conhecida como doença do menino bolha. Vários pacientes tratados conseguiram reconstruir seu sistema imunológico, passaram a produzir a enzima ADA. Assim, eles puderam viver fora das bolhas que os mantinham livres dos micróbios do meio ambiente. Agora falaremos sobre a medicina genômica e a farmacogenômica, seguindo os seguintes tópicos. A medicina é a ciência ligada à prevenção, manutenção e restauração da saúde. A medicina baseada em evidências é uma tentativa de ligar dois aspectos, o conhecimento e a aplicação, através do uso do método científico e de técnicas derivadas da engenharia de segurança. Embora muito tenha se aprendido sobre as patologias nos últimos anos, há muitas doenças que não se entendem do mecanismo delas, como elas atuam no corpo. Neste contexto, a genômica oferece uma nova oportunidade para determinar como essas doenças ocorrem. A medicina atual tem se focado mais na intervenção de doenças, ou seja, tratando pacientes que já expressam a doença. A genômica permitirá que a medicina atue mais na área preventiva. Espera-se que dentro de 1 ou 2 décadas, os médicos comecem a analisar o DNA da população, seja inteiro ou em subgrupos, para obter informações genéticas, assim podendo dar atendimento personalizado a cada paciente, assim sendo mais eficiente na cura e na prevenção das enfermidades. Tendo em vista que um medicamento pode às vezes não ter efeito em uma pessoa de acordo com a genética dela, ou ainda ter efeitos colaterais. Ou seja, o médico vai analisar a genética da pessoa e mostrar o medicamento que melhor se encaixa na genética dessa pessoa para aquele problema. Até a presente data, a avaliação da população para a identificação de doenças anteriormente ao aparecimento de sintomas tem sido focada nas desordens mendelianas. No futuro, as informações genéticas do indivíduo serão usadas com frequência para determinar a suscetibilidade que ele tem a ter desordens comuns, como doenças cardíacas, diabetes e câncer. Esse teste permitirá identificar grupos de risco de forma que seja iniciada uma prescrição de determinados procedimentos básicos, como dieta e exercícios, ou ainda procedimentos mais detalhados, como a detecção precoce e a intervenção farmacológica preventiva. A perspectiva é a prática de uma medicina fundamental na biologia molecular, uma medicina genômica que terá 3 vertentes principais: diagnóstica, preventiva e terapêutica. A medicina molecular preventiva envolve a capacidade de fazer predições sobre a probabilidade de um paciente vir a desenvolver doenças comuns,
como câncer, diabetes e hipertensão, entre outros. Nem todas as doenças são boas candidatas para fazer parte da medicina preditiva. As condições consideradas indispensáveis são: possuir um gene de efeito maior entre os que predispõem à doença. Também deve haver um teste genético simples para estabelecer a presença de mutações nesse gene. O teste preditivo deve gerar conhecimento útil para a prevenção da doença. E devem ser bem conhecidos os efeitos da informação dos vários possíveis resultados dos testes sobre o bem-estar psicológico e social do indivíduo testado. Alguns cientistas acreditam que até 2040 a medicina praticada nos consultórios estará fundamentada na genoma dos pacientes. Já outros cientistas acreditam que essa estimativa é muito otimista, mas é consensual entre eles que o progresso científico está acontecendo muito rapidamente. Em breve, a agrobiotecnologia também estará dando a sua contribuição para a indústria farmacêutica. Além de desenvolver alimentos mais produtivos, resistentes a doenças e pragas, as empresas como Epsit e muitas outras estão focalizando seus esforços na agrofarmacogenômica. As novas drogas desenvolvidas pela farmacogenômica e os testes genéticos que permitem diagnosticar muitas doenças antes mesmo de se manifestarem são armas para lidar com os desafios da saúde humana. Eventualmente, a farmacogenômica catalogará todas as variações da sequência genômica de distintas populações. A maior parte das variações consiste em alterações de 19 bases em sequência, tão simples quanto a mudança de adenina para guanina e citosina para timina. O catálogo atual de CNP possui mais de 2 milhões dessas variações em indivíduos analisados de diversas populações. Nos estudos em andamento estão sendo testados cada um desses polimorfismos de nucleotídeo único e sua provável associação com a suscetibilidade, resistência e intolerância a medicamentos, de modo que, futuramente, o perfil genético do paciente, composto por variáveis do polimorfismo de nucleotídeo único, irá refletir a sua resposta aos diferentes fármacos, bem como a propensão a doenças genéticas. A contribuição potencial da genômica para a saúde humana não é completamente entendida nem mesmo pelos pesquisadores da farmacogenômica. Embora alguns não apreciem as previsões sobre o progresso científico da medicina, muitos cientistas acreditam que o impacto da genética na medicina irá revolucionar o conceito de saúde humana. O projeto Genoma Humano concretizou essa nova ciência, que estuda a associação entre a constituição genética do indivíduo e a resposta ao medicamento. A farmacogenômica surgiu da observação de que alguns medicamentos funcionam em certas pessoas, mas não em outras, também podendo gerar efeitos colaterais em algumas. O estudo da base genética do indivíduo permite que as terapias desenvolvam medicamentos mais eficientes e com menor efeito colateral, como já foi dito anteriormente. Algumas drogas feitas pela farmacogenômica atacam as causas da doença e não seus sintomas, e isso está evoluindo a medicina terapêutica. Para desenvolver os medicamentos de última geração, a indústria farmacêutica está estabelecendo parceria com empresas de biotecnologia. Havia uma pequena paciente que tinha apenas 2 anos quando foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda. É um tipo raro de câncer que se manifesta em crianças, mas ela recebeu um bom prognóstico de cura com um coquetel de drogas quimioterápicos. Porém, desde o início do tratamento, a paciente manifestou profundos efeitos colaterais. Isso porque ela sofria de um gene mutante designado TPMT e não produzia enzima que degrada a droga quimioterápica 6-mercaptopurina. E como resultado, a droga é acumulada no organismo do paciente em nível tóxico. Isso foi descoberto recentemente na Clínica Mayo, um dos mais famosos hospitais e centros de pesquisas do mundo, localizado em Rochester, Minnesota. Nessa tabela, veremos exemplos de pessoas que sofrem de enfermidades, porém possuem alguns genes que dão efeitos colaterais com a droga popularmente usada no controle dessas doenças. Como, por exemplo, pacientes asmáticos que possuem o gene B-2AR respondem diferentemente ao alburetol,
Só para reforçar algo que já foi dito bastante nessa apresentação, muitos médicos hoje em dia prescrevem medicações baseadas apenas na doença. Porém, se eles fizessem isso baseados em informações genéticas do paciente, além da doença, encontrariam drogas que melhor se encaixam para esse paciente e responderiam de forma positiva, sem obter efeitos colaterais ou ausência do efeito do remédio contra a doença. Por conta da recomendação de medicamentos e terapias que são efetivas na maioria das pessoas, ocorre a cada ano muitas mortes associadas a reações adversas do uso de medicamento. Não só a eficácia do tratamento, mas também seu efeito colateral poderia ser previsto antes do início da medicação. Bom, dando prosseguimento à apresentação, agora eu vou estar falando um pouco sobre células-tronco. As células-tronco constituem uma nova área de pesquisa, chamada Biologia de Células-tronco. Essa área, apesar de nova, está no auge de interesse, principalmente da biomedicina, devido à sua ampla possibilidade de uso no tratamento de diversas doenças que hoje não têm cura e até na reparação de vários tecidos e órgãos humanos. Doenças causadas pela degeneração de células, como é o caso do mal de Parkinson ou da diabetes, poderiam ser tratadas e até curadas com o transplante de células-tronco. As células-tronco são divididas em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias são derivadas de blastócitos. Um blastócito é o segundo estágio de desenvolvimento de um embrião, humano ou animal. E essas células, então, provenientes de blastócitos, seriam teoricamente capazes de produzir qualquer outro tipo de célula no organismo adulto. Isso é denominado pluripotência. Mas apesar de seu grande potencial de uso terapêutico, as células-tronco embrionárias humanas passam por questões éticas que limitam seu uso. Já as células-tronco adultas, ou células-tronco somáticas, estão presentes em vários tecidos do nosso corpo e são de extrema importância para a reparação e reposição de células que são degeneradas naturalmente. Essas células são multipotentes e não pluripotentes como as embrionárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua capacidade de diferenciação é bem mais restrita do que as embrionárias. O conhecimento atual da plasticidade das células-tronco adultas indica que elas são menos pluripotentes que as células-tronco embrionárias. Ou seja, a capacidade de diferenciação das células-tronco adultas é bem menor do que as embrionárias. Isso já foram desenvolvidas várias pesquisas e estudos demonstrando isso. Por ser uma área relativamente nova, ainda é importante o desenvolvimento de mais pesquisas em engenharia de tecidos e medicina regenerativa utilizando células-tronco, tanto murinas quanto humanas. Murinas diz respeito às células-tronco provenientes de camundongos ou ratos, que mais a seguir vamos demonstrar que os primeiros estudos com células-tronco foram desenvolvidos a partir de células provenientes de camundongos. Entretanto, a plasticidade das células-tronco adultas hoje é conhecida é muito maior do que a que a gente conhecia há 10 anos atrás. Devido a vários estudos, hoje se tem um maior conhecimento sobre esse tipo de célula. Um benefício que seria a utilização de células-tronco adultas eliminaria a questão da imunoincompatibilidade. Ou seja, porque se você utilizar células de um indivíduo em outro, poderia haver incompatibilidade. Mas nesse caso, se usar do paciente no próprio paciente, não ocorreria. E a identificação de novas fontes de células-tronco adultas no organismo e sua caracterização quanto à capacidade de diferenciação em vários outros tipos será também de grande importância no desenvolvimento daquelas áreas de pesquisas biomédicas. Então, isso quer dizer que quanto mais pesquisa for desenvolvida nessa área e mais for descoberto, melhor vai ser e maior vai ser a possibilidade de uso dessas células. Todo o conhecimento sobre células-tronco humanas que temos hoje veio proveniente de trabalhos e pesquisas com células-tronco embrionárias de camundongo, primeiramente. Assim, tivemos a ideia de como seria o cultivo dessas células em laboratório e como seria feita para inibir a sua diferenciação espontânea. Assim, as células-tronco embrionárias de camundongo eram isoladas a partir de massa celular interna de embriões pré-implantados e as primeiras colônias dessas células-tronco apareciam após alguns dias sobre uma fina camada de fibroblastos.
Esses fibroblastos são células constituintes do tecido conjuntivo, cuja sua função é formar uma substância fundamental amorfa para o desenvolvimento das células-tronco. Assim, para inibir a diferenciação, era introduzida mitomicina C ou irradiação, que são fatores que inibem a diferenciação espontânea das células-tronco. Além da mitomicina C e da radiação, existem ainda outras substâncias, como o LIF, que é uma glicoproteína que previne a diferenciação das células-tronco em cultura. Todas essas condições impedem a diferenciação das células-tronco, que são capazes de se proliferar por um longo tempo sem perda de sua pluripotência. Quando essas células são mantidas em cultura, elas formam ilhas compostas por células pequenas e redondas, com uma razão alta de núcleos para o citoplasma. A pluripotência das células-tronco embrionárias de camundongos pode ser testada de várias maneiras. Uma delas baseia na reação da fosfatase alcalina, proteína que marca seletivamente apenas células não diferenciadas, que são potencialmente pluripotentes. Outra forma é sobre a reação unicitoquímica por meio da expressão de marcadores específicos de células-tronco embrionárias, como CEA1, por exemplo. A pluripotência das células-tronco também pode ser testada in vitro por meio da formação de corpos embrióides e de sua diferenciação em monocamada. Isso seria se você não introduzir nenhum meio que vai inibir a diferenciação, as células vão se diferenciando como se estivesse ainda seguindo os estágios de desenvolvimento de um embrião normal. Esse teste, de deixar as células se diferenciarem espontaneamente, crescidas na ausência de Feder ou de outras substâncias inibidoras de diferenciação, assim não aderidas ao substrato, é provado que as células irão se diferenciar em corpos embrióides. Os corpos embrióides simples são estruturas tridimensionais cobertas por uma camada de células semelhante ao endoderma primitivo e por dentro possuem células não diferenciadas, semelhantes ao epiblasto do embrião. Porém, quando são corpos embrióides compostos, existem vários tipos de células já pré-diferenciadas, como células epiteliais, nervosas, cartilaginosas, entre outras. O estudo da expressão gênica mostra que os corpos embrióides são capazes de manter a expressão dos genes de forma temporal e espacial, da mesma forma que ocorreria em vivo, em um embrião durante as fases iniciais da embriogênese. A pluripotência de células-tronco embrionárias de camundongos em vivo é observada através da obtenção de animais quiméricos. Animais quiméricos são animais que são derivados de células-tronco provenientes de vários animais diferentes. Ou seja, um animal tem células-tronco provenientes de vários blastócitos diferentes. Toda a técnica para a obtenção de células-tronco embrionárias humanas foi obtida através da experiência com células-tronco de camundongos. As células humanas são imunocirurgicamente isoladas de um blastócito humano e crescem em meio de cultura, com alta concentração de soro bovino fetal e em cima de uma camada de fibroblastos de camundongo mitoticamente inibidos, formando algumas colônias. A diferenciação espontânea é observada, e ao contrário das células-tronco embrionárias de camundongos, o LIF, aquela glicoproteína, não é capaz de inibir a diferenciação espontânea. Por isso, a manutenção das células embrionárias humanas é bem mais complexa e exige a separação mecânica de células não diferenciadas, as quais são identificadas com o auxílio de um estereomicroscópio. As células selecionadas são replicadas semanalmente, e essas manipulações constantes impedem a produção em grande escala. A sua pluripotência in vitro também pode ser avaliada por meio de marcadores, assim como as células-tronco embrionárias de camundongos. Quando essas células são cultivadas em condições não aderidas, essas também são capazes de formar corpos embrióides, semelhantes aos corpos embrióides de camundongos. Tendo em vista as aplicações clínicas, que seria a terapia celular, da utilização dessas células, os esforços dos pesquisadores são direcionados ao desenvolvimento de técnicas que permitam a obtenção e manutenção das células-tronco em meio de cultura sem adição de soro fisiológico bovino e também sem a utilização de fibroblastos embrionários de camundongo para sua manutenção, evitando assim o risco de transmitir certas doenças que podem ser contagiosas a humanos.
Porém, essas condições ainda não estão em investigação e não podem ser usadas em grande escala, uma vez que qualquer modificação no sistema de cultivo pode levar à diferenciação espontânea e seleção de células modificadas com capacidade não controlada de crescimento. Os dados atuais mostram a possibilidade de utilização dessas como um modelo de diferenciação in vitro, em parte in vivo, formação de corpos embrióides teratomas após a injeção em camundongo, bem como a possibilidade de manipular geneticamente o genoma delas por meio de inserção de marcadores seletivos genéticos ou de knockout como genes específicos. O estado funcional das células obtidas durante a diferenciação a partir de células-tronco embrionárias humanas é pouco estudado, e apesar de grande potencial terapêutico dessas células, não existem dados suficientes que mostrem o uso no tratamento de modelos animais de doenças humanas. A utilização de células-tronco embrionárias envolve obrigatoriamente a destruição de um embrião, mais especificamente de um blastócito, que é um embrião pré-implantado com 5 dias basicamente de conglomerado amorfo de 100 a 200 células. No entanto, em algumas culturas ou religiões, esse conglomerado de células já é considerado uma vida, então a sua destruição não é aceitável. Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido o uso de embriões humanos em pesquisas financiadas pelo governo. Essa posição é repudiada pela comunidade científica, porém são permitidas pesquisas com células-tronco embrionárias estabelecidas antes dessa proibição ou em outros países ainda mediante financiamento privado. Já no Brasil, a nova Lei de Biossegurança, aprovada em 2004, proíbe a produção de embriões humanos destinados a servir como material biológico. É uma questão muito polêmica, porém tem fundamento ético e moral. O desenvolvimento molecular celular dos mamíferos segue um padrão pré-determinado, o que gera na formação de um indivíduo multicelular com funções definidas. A formação de órgãos e tecidos ocorre de forma espontânea e natural durante o desenvolvimento pré-natal do organismo. E essa formação ela é mantida durante toda a vida do indivíduo por meio de processos de reparação celular que são iniciados, caso o organismo seja vítima de algum trauma ou doença. Porém, a capacidade das células de se regenerar em órgãos e tecidos é bem limitada, em alguns casos. Desenvolvimento, crescimento e reparação de organismo estão baseados na diferenciação celular, que inclui sua proliferação, capacidade de diferenciar-se em várias linhagens celulares específicas e a progressão celular. As células que promovem a manutenção contínua e o reparo de organismo após o nascimento são denominadas ou células-tronco pós-natais. Elas são células progenitoras, células mesenquimais e células-tronco adultas multipotentes. As células progenitores diferenciam-se em número restrito de tipos celulares e podem ser onipotentes, ou seja, capazes de se diferenciar somente em um tipo, ou como por exemplo adipoblastos do tecido adipótico ou mioblastos do tecido muscular, ou podem ser bipotentes, células que se diferenciam em androgênicas e osteogênicas, entre outras. Mas, ou seja, elas podem se diferenciar em um tipo ou dois tipos no máximo. Já as células tronco adultas são aquelas que diferenciam em vários tecidos mesenquimais, incluindo ossos, cartilagens e tecido adipótico. Recentemente, foi demonstrado que essas células podem ser isoladas de vários tecidos adultos, incluindo o sistema nervoso, medula óssea, a retina, os músculos esqueléticos, a pele, a polpa do dente, entre outros ainda. Sua plasticidade, ou seja, sua capacidade pluripotencial, é mais ampla, uma vez que elas são capazes de produzir células derivadas do endoderma e do ectoderma, e, portanto, pode ser consideradas células-tronco adultas multipotentes. As técnicas de obtenção dessas células, assim como condições de seu cultivo, variam muito de acordo com a espécie de mamífero. Células-tronco adultas possuem in vitro morfologia semelhante à dos fibroblastos que podem ser mantidas em cultura em estado não diferenciado durante múltiplas passagens. Mas, apesar do progresso na manipulação de células-tronco adultas in vitro, ainda está longe de sua utilização clínica ampla. Estudos mostram que quando elas são usadas no tratamento de algumas doenças, sua eficiência é muito baixa. Ainda é preciso ampliar as pesquisas relacionadas a células-tronco adultas para compreender os mecanismos biológicos de sua plasticidade a fim de possibilitar a manipulação delas in vitro com mais eficiência e poder ser utilizado clinicamente
mais eficientemente. Como complemento ao trabalho, agora trouxemos 2 trabalhos científicos relacionados aos temas abordados nesse seminário. O primeiro trabalho fala sobre a utilização de células-tronco. Já o segundo se refere mais à terapia gênica e farmacogenômica. Então, o primeiro trabalho é sobre a utilização de células-tronco mesenquimais em fêmeas bovinas. Esse trabalho ele mostra como a utilização de células-tronco pode ser positiva no que diz respeito ao desenvolvimento e melhorias de produção de embriões bovinos. Bom, a transferência de embriões tem importante papel na multiplicação de fêmeas com alto valor genético. Isso se dá quando se tem uma característica importante ou interessante agronomicamente que você quer manter. No Brasil, a metodologia mais utilizada é a punção folicular, para a retirada dos óvulos de uma fêmea. Essa punção folicular consiste em uma aspiração dos óvulos para a produção in vitro de embriões. O país, o Brasil, é atualmente o maior produtor de embriões bovinos in vitro no mundo, com cerca de 400 mil embriões produzidos por ano, isso em 2018. A técnica de punção folicular, associada à produção in vitro de embriões, foi inicialmente utilizada na produção de animais com alto valor genético, mas porém que tinham problemas de fertilidade ou ainda fêmeas que não respondiam a tratamentos para ovulação. A aspiração de ovócitos, que é a punção, por meio de ultrassonografia, quando comparadas à laparotomia e à laparoscopia, é menos agressiva na fêmea. Essa laparotomia e laparoscopia são outros métodos de retirada de óvulos de uma fêmea. Porém, quando a punção não é realizada de forma correta, pode levar a vários problemas de fertilidade, tais como inflamações, aderências, fibroses e outras patologias que são irreversíveis, levam a menor produção de ovócitos e embriões, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. As células-tronco mesenquimais têm um grande potencial de autorrenovação e regeneração. Por isso, elas se mostraram bastante eficazes no tratamento da insuficiência ovariana e da infertilidade nas fêmeas testadas nesse trabalho. Elas são capazes de induzir a angiogênese e restaurar o número de folículos, bem como o corpo lúteo nos ovários, além de terem um papel fundamental na restauração da função ovariana danificada e podem ser uma alternativa para a medicina regenerativa. As células-tronco mesenquimais possuem tropismo por tecidos inflamados, ou seja, elas são atraídas por esses e já agem direto no local onde é necessário. Essas células são administradas por algumas vias, como por exemplo injeção local, injeção sistêmica ou transplantação em matriz sintética. Relato de caso. Nesse trabalho, então, 2 fêmeas adultas da raça Nelore foram criadas a pasto na mesma fazenda com a mesma alimentação, porém elas apresentavam baixo índice na produção de ovócitos, embriões e prenheses, e ambas já haviam passado por várias punções foliculares, sendo todos os fatores supracitados indicativos de injúria ovariana. Foram então realizadas 3 aspirações foliculares em cada animal, registrando os índices de conversão delas, sendo a vaca 1 com média de 10 ovócitos viáveis por aspiração, convertendo em 4 embriões e 0,7 gestações por aspiração. Já a vaca 2, com média de 8 ovócitos, 3 embriões e 2 gestações, respectivamente. Antes ainda do início do trabalho, os animais foram submetidos a um exame físico, ao qual eles não apresentaram nenhuma inflamação ou algum outro problema que limitasse o estudo. Portanto, foram adquiridas as células-tronco mesenquimais bovinas com a empresa Biocell, que já vieram descongeladas e prontas para utilização nas fêmeas. Métodos. Para aplicação, as vacas foram submetidas à punção folicular, levando assim a um processo inflamatório nos ovários. Assim, era possibilitada a ação das células-tronco mesenquimais. Depois, as células foram aplicadas através da mesma haste guia para aspiração folicular com o auxílio do ultrassom. Após a aplicação, foram aguardados 15 dias para observar a resposta ao tratamento. Com isso, foi realizada 3 punções em cada animal, com 15, 30 e 45 dias após a aplicação, para conseguir uma média de produção ovariana após o tratamento. Nessa tabela,
Já podemos observar que após o tratamento, as vacas com ovócitos viáveis, embriões e gestações aumentaram bastante em número. Já nessa daqui, podemos ver o comparativo, as médias individuais das vacas antes e depois do tratamento com células-tronco. A vaca 1, antes do tratamento, tinha média de prenheses de 0,7 e a vaca 2 de 2. Já após o tratamento, a média de prenheses da vaca 1 subiu para 5 e da vaca 2 também subiu para 5, dando uma diferença da vaca 1 de 4,3 e na vaca 2 de 3, em relação a antes do tratamento. Então, apesar de ter sido observado o aumento de ovócitos viáveis, acredita que esse fator não ocorreu pela formação de novos gametas, mas sim pela influência das células-tronco nas células do folículo, assim favorecendo a qualidade dos ovócitos. Já existiam outros estudos provando que a utilização de células-tronco ajudavam a produção de novos ovócitos e melhoraram a qualidade desses. Conclusão. O tratamento demonstrou êxito com as células-tronco mesenquimais aplicadas em vacas com alterações patológicas crônicas nos ovários, em função de repetitivas funções foliculares, melhorando a função ovariana e proporcionando evolução quantitativa e qualitativa na morfologia dos ovócitos, o que resultou no aumento da quantidade de embriões e, consequentemente, no número de gestações. Neste contexto, o plasma rico em plaquetas, PRP, é um produto derivado da centrifugação do sangue total, rico em uma variedade de fatores de crescimento que participam ativamente do processo de cicatrização de feridas cutâneas, como, por exemplo, o transformante beta, TGF-beta, e o derivado de plaquetas, PDGF, já que estão relacionados com a secreção da colagenase e o estímulo da síntese de colágeno, tanto o colágeno do tipo 1 quanto o colágeno do tipo 3, que são os principais componentes estruturais do tecido cicatricial maduro, sendo sintetizado por fibroblastos. Em condições fisiológicas normais, o processo de reparação requer ativação ou supressão de muitos genes, o que forma uma alteração na expressão gênica que pode resultar em uma cicatrização anormal da ferida cutânea. Apesar da importância do plasma rico em plaquetas como uma opção terapêutica, ainda não há estudos suficientes que provem a sua eficácia no tratamento de feridas cutâneas, e os estudos que existem têm resultados alguns contraditórios. Material e métodos. Foram utilizados 8 equinos mestiços, machos castrados, com idade entre 16 e 17 anos. Apenas animais aparentemente sadios e sem afecção dermatológica foram incluídos no estudo. Uma vez selecionados, os equinos foram colocados em baias de 20 metros quadrados 15 dias antes do início do experimento, onde foram alimentados com feno Tifton 85 e capim elefante picado, além de ração farelada própria para equinos. Sal mineral e água foram deixados à vontade. Esse manejo foi mantido durante todo o ensaio. No período de adaptação, os animais foram pesados, pulverizados com solução carrapaticida contendo deltramina e vermifugados por via oral com moxidectina. Após isso, 3 lesões de pele, em formato quadrangular, foram confeccionadas na região glútea direita e esquerda de todos os animais, conforme descrito. Para isso, o local foi submetido à tricotomia e preparado asepticamente. Foi observado então como principal resultado que a partir do tratamento com plasma rico em plaquetas, a expressão dos genes de colágenos, tanto do tipo colágeno tipo 1 ou colágeno do tipo 3, foi aumentado consideravelmente. Nesse gráfico também mostra que a expressão gênica dos colágenos foi aumentada. Lembrando que o colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3 é constituinte fundamental da cicatrização. Conclusão. A administração local de plasma rico em plaquetas 12 horas após indução cirúrgica de lesão cutânea na região glútea de equinos resulta em importante aumento da expressão gênica dos colágenos tipo 1 e tipo 3. Entretanto, essa maior expressão não resulta no fechamento mais rápido das feridas. Porém, aumenta a expressão dos genes que vai melhorar a qualidade da cicatrização. Aqui estão nossas referências e obrigado pela atenção.